Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês, com a família? Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje vamos iniciar mais uma aula, mais uma história bem bacana da Bíblia que nós vamos aprender. Hoje é a lição de número 5, crianças. E o título da nossa lição é A Prisão. A história que nós vamos contar hoje encontra-se em Gênesis capítulo 39. É o que nós vamos aprender hoje. Gênesis capítulo 39. Hoje, para iniciar a nossa lição, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Papai do Céu. Vamos fechar nossos olhos, vamos abaixar nossa mente, nossas cabeças em referência à palavra de Deus, ao nosso grande e poderoso e fiel Deus. Hoje vamos aprender o quanto Deus é fiel conosco na história que vou contar para vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este momento, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, para falar com as crianças, que o Senhor venha abençoar a cada uma, que essa palavra venha entrar no coração de cada criança que ouvir, Pai, essa história de suas famílias. Continua nos abençoando, sendo fiel conosco, e que nós também possamos ser fiel contigo. Nos dá sabedoria e nos ensina a andar nos seus caminhos. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, né, crianças? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus? Antes de começar a nossa história, vamos ler a nossa memória em ação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Memória em ação. O Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Gênesis capítulo 39, versículo 23. Vamos ler mais uma vez, crianças? Memória em ação. O Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Gênesis capítulo 39, versículo 23. Essa é a memória em ação. Vamos aprender, vamos conhecer a história de hoje. Sobre o que nós estávamos contando na aula passada? A tia Nilda contou sobre o quê? Sobre José. E que parte que ela falou sobre a história de José, que é tão longa? Tantas coisas boas que Deus fez na vida de José, não é, crianças? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Vocês se lembram, criança, que depois que os irmãos de José jogaram ele no poço e venderam ele como escravo, José foi para o Egito e lá um egípcio chamado Potifar comprou José como escravo. Crianças, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. O egípcio chamado Potifar comprou José como seu escravo. Potifar, crianças, era um capitão do palácio, ele que mandava em todos os soldados do palácio, e José foi trabalhar para ele. Crianças, José foi trabalhar para ele, foi vendido como escravo, mas algo acontecia na vida de José. Vocês já sabem o que é? Deus estava com José. Nós vamos aprender várias vezes essa frase, que Deus estava com José em tudo que ele fazia. Então, José foi trabalhar para Potifar e Deus abençoava José em tudo que fazia. E Potifar, um homem muito sábio, capitão, observou que José era um homem temente a Deus e que fazia o seu trabalho direitinho. Então, Potifar, crianças, chamou ele para trabalhar na sua casa e deu a ele a ordem de cuidar de todo o seu lar, de toda a sua criação, de toda a sua comida. José era responsável por tudo e Potifar não se preocupava com mais nada, só com a sua comida. Ele deu toda a confiança do trabalho da sua casa para José, porque ele percebeu que José era um homem diferente, um homem que tinha Deus na sua vida. José ficou ali trabalhando para Potifar
muito tranquilo um bom tempo. José cuidava da sua casa, da sua comida, de todo seu trabalho. Mas, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. José era um homem muito belo, muito belo. E sabe o que aconteceu? A sua beleza despertou. Sabe o que? A curiosidade despertou a curiosidade da esposa de Potifar. Potifar, sua esposa, percebeu a beleza de José e começou a cobiçá-lo, começou a conversar com José, começou a querer algo com José. Será que José aceitou as provocações da mulher de Potifar, crianças? Não sei, não. Será? Um dia ela chegou perto de José e conversou com ele, falando de sua beleza, de que gostava de José. Sabe o que aconteceu? José respondeu a ela que não poderia trair o seu patrão, que Deus estava na vida dele, que ele era fiel a Deus e seria fiel ao seu patrão e não poderia traí-lo. Será que ela gostou dessa resposta, crianças? Eu acho que não. Eu acho que ela não gostou. Ela ficou enciumada de ter sido deixada de lado por José. Como assim José não quis uma mulher tão bonita como eu? Sabe o que aconteceu? Um belo dia, José entrou no palácio do capitão Potifar para fazer o seu trabalho. Mas não tinha nenhum empregado ali, somente José. E foi neste momento, crianças, que a sua mulher chegou perto de José e agarrou José. Mas ele conseguiu fugir dela. Ele conseguiu fugir da mulher de Potifar. Mas esqueceu a sua túnica, a sua capa que ele usava para diferenciar ele dos outros escravos, dos outros escravos do Potifar. José usava uma túnica, uma capa, e ela agarrou a sua capa. E ela ficou furiosa porque José fugiu. Então, chegou para o seu marido Potifar e mentiu, crianças. Olha que coisa mais triste, que feio. O coração daquela mulher tinha algo que não era de Deus. Ela mentiu para o seu patrão, para o seu marido, dizendo que foi José que agarrou ela. Quando Potifar ouviu essa história, crianças, que a sua esposa tinha sido agarrado por José, ele ficou tão brabo, tão furioso com José, que jogou José na prisão do palácio junto com todos os outros presos. Não quis ouvir José. Olha só, ela agarrou José pela sua capa e conseguiu mentir para o seu marido, dizendo que José tinha agarrado ela. Foi assim que ela fez, para inventar uma história. E assim, coitado de José, foi para a prisão. Mas, crianças, o que acontecia com José? Deus estava com José até na prisão. Ele foi para a prisão, mas Deus continuava com ele e abençoando ele por onde ele fosse. Ali na prisão, crianças, sabe o que aconteceu? O carcereiro da prisão percebeu que José era uma boa pessoa, um bom homem, e deu toda a sua confiança e falou para José que ele seria responsável por toda a prisão, que ele mandaria em todos os presos, em tudo que acontecia ali. Deus estava com José, não estava, crianças? Ele não era um simples preso, mas ele mandava em tudo na prisão. Viu como é bom servir a Deus? Mesmo nos momentos difíceis, Deus abençoa a gente. E Deus estava abençoando e cuidando de José. Vocês perceberam, crianças, que sempre Deus usava alguém para cuidar e ajudar José? É verdade. Na prisão, Deus usou esse carcereiro para ajudar José e ali ele ficou responsável por tudo.
Crianças, essa história é muito bonita, né? Muito linda a história de José. Mas tem algo que podemos aprender com tudo isso. José servia, sabe o quê? A Deus com alegria. Ele servia a Deus com alegria, pois sabia que o Deus da sua família era fiel para aqueles que faziam a sua vontade. José fazia a vontade de Deus e Deus o abençoava em tudo que ele fazia, em todos os lugares que ele ia. E nós, crianças, nós também devemos ser fiel a Deus. Nós também devemos ser fiel, estar alegre para servir ao nosso Deus, que Ele vai cuidar de nós em todos os lugares que nós formos, em todos os momentos da nossa vida. Por isso nós devemos ser fiel a Deus, assim como José estava sendo. Deus cuidava dele e vai cuidar de mim e vai cuidar de vocês. Gostaram da história de hoje, crianças? Gostaram? É muito legal, né? Aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Essa história que a tia Osana contou fica em Gênesis capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 23. Depois vocês podem pedir para o papai e para a mamãe ler com vocês. Eu vou ler até o versículo 7. Gênesis capítulo 39. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e de tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar dos egípcios e também tudo que ele tinha em sua casa. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com mais nada. José era um belo tipo de homem, bonito e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Essa história é a que a tia Osana contou para vocês hoje, um pouquinho. Aí vocês podem ler com o papai e com a mamãe para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Crianças, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.